Esse conto bate de uma maneira totalmente diferente após uma pandemia. Eu acho que o efeito será o mesmo depois que eu reler A Dança da Morte. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? O conto da vez é Ondas Noturnas, o terceiro conto da coletânea Sombras da Noite de Stephen King. Essa história é uma pequena fatia da vida de alguns sobreviventes de um mundo que sucumbiu a uma doença letal. É mais como uma história de reflexão de como o mundo era antes disso e como ele é e será a partir de agora. E a incerteza do futuro e a iminência da morte. Há esse grupo de pessoas vivendo e esperando próximo a uma praia. Há o Bernie, narrador em primeira pessoa da história, que tem algo como um senso de humor cínico e amargo que se reflete no texto, na maneira como naturaliza as coisas ruins que têm acontecido no mundo, apenas porque não resta outra coisa a não ser aceitar que essa é a nova realidade deles. Seu novo normal. Há também Suzy, uma namorada ou amante de Bernie dos dias de faculdade, que precisa lidar com o fato de que ela o aborrece e de que ele só está com ela apenas porque sim. Talvez porque não tenha opções melhores, ou talvez porque ele só não queira ficar sozinho. Ninguém quer ficar sozinho no fim do mundo, né? E isso apesar da maneira rude com a qual ele a trata. Acontece que Bernie é nostálgico sobre a vida que ele tinha antes. Sobre uma ex-namorada com o qual ele andava por aqueles lados, por aquela praia. Há outros personagens, como o Corey, um homem que fica andando com um grupo carregando um rádio a transistor, sintonizando em apenas 2 estações que foram tomadas por outros sobreviventes, que fazem a programação deles no seu jeitinho amador. Há um casal e há também o personagem Needles, que se torna amigo de Bernie quando o caos já havia começado. É como se esse conto fosse um prelúdio para o livro A Dança da Morte, The Stand, também de 1978, ano em que Sombras da Noite foi publicado. A Dança da Morte é um épico de Stephen King sobre o mundo sendo devastado por um vírus mortal, um vírus com o nome de Capitão Viajante ou Captain Trips, o mesmo vírus que aparece neste conto, que seria uma variante mais letal da gripe, e os sobreviventes que são imunes à doença formam 2 grupos opositores numa batalha que se formará entre o bem e o mal. E apesar de eu ter gostado bastante do livro quando eu o li, infelizmente ele me decepcionou nessa parte do confronto, por ter sido resolvido num anticlímax. Eu fiquei decepcionado com aquele livro nessa parte final. Bom, mas voltando ao assunto do vídeo, já que em Ondas Noturnas temos neste conto breve uma história mais pé no chão de sobrevivência. Esses sobreviventes já sabem da doença, mas ainda teorizam bastante sobre como ocorre o processo de contaminação, como se soubessem o suficiente para se preocuparem e terem cuidado, mas ainda não o suficiente para terem certeza se sobreviverão por muito mais tempo. O conto já começa com alguém morrendo, não exatamente da doença, mas sendo queimado pelo grupo, como se ele fosse uma oferenda para que o grupo fosse mantido protegido da A6, que é o mesmo que a Captain Trips, que o Capitão Viajante. Eles acreditavam que teriam mais chances de imunidade por já terem contraído a A2, conhecida como a gripe de Hong Kong, que é o que supostamente todos no grupo já tiveram. Mas digamos que não seja uma história conclusiva e tem um certo pessimismo em cada uma de suas 10 páginas. Não é uma história exatamente com começo, meio e fim, mas, repito, é uma fatia. Um episódio curto sobre um mundo que parecia ter chegado ao fim. Um mundo em que aqueles sobreviventes apenas esperam para viver e para morrer. E isso é aterrador,
se você for parar para pensar. Pois também foi assim com a gente em nosso mundo por mais ou menos 2 anos, desde 2020. E os efeitos disso ainda estão por aí, né? Apesar de termos sobrevivido. E este foi o conto Ondas Noturnas. Um conto curto, mas muito bom e muito eficiente em executar sua proposta de nos contar a fatia de um momento crítico na humanidade, pelo menos dentro da realidade deste conto. E também nos assusta pela possibilidade muito grande de se tornar uma coisa real. Bom, se você estiver chegando agora no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações aqui embaixo. Curta este vídeo, comente e compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Assim você vai me ajudar a fazer o meu trabalho a chegar a mais pessoas com o seu engajamento. Se inscreva também no Paura Profunda, o meu canal de histórias de horror, creepypastas, relatos sobrenaturais e estranhos, curiosidades bizarras e muito mais relacionado ao horror. O @ é Paura Profunda. Então é isso, volte sempre, agradeço a sua audiência e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, falou.